Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e hoje eu estou aqui para encerrar essa série de vídeos sobre a prova do OAB, sobre a prova de Direito do Trabalho, a segunda fase de Direito do Trabalho. Eu quero conversar com vocês hoje sobre a quarta questão, que será a quarta questão que nós vamos encerrar. E mais uma vez, ela não seria uma questão diferente de todas as outras. Mais uma vez, é uma questão que se percebe ali inserida a prática da trabalhista, a prática de direito do trabalho, alguns detalhes que vocês vão perceber que eu vou conversar com vocês. Mais uma vez ali, o examinador da prova do OAB, ela dividiu a questão em A e B. E tanto a letra A quanto a letra B, os dois questionamentos, têm questionamentos do dia a dia do direito do trabalho. Pode não parecer, quando nós conversamos aqui com vocês, pode parecer muito óbvia algumas questões, mas no dia a dia nem sempre isso é tão óbvio. A questão começa da seguinte forma. O examinador ele relata de uma funcionária chamada Clotilde, que ela trabalhava numa empresa de viação, uma empresa de ônibus. Ela informa, o enunciado informa que ela foi contratada sob o contrato de experiência, 45 dias de contrato de experiência. Ultrapassados esses 45 dias da experiência da Clotilde, a empresa ela não gostou do trabalho dela e encerrou o contrato. Só que ao encerrar esse contrato, a empresa infelizmente não quitou as verbas rescisórias que deveria ter sido quitada. Ela não pagou. A partir desse momento, a Clotilde certamente contratou um advogado porque ela se viu obrigada a ajuizar uma reclamação trabalhista. Nessa reclamatória trabalhista, meus amigos, ela pediu tudo que ela tinha direito, pediu o pagamento de todas as verbas rescisórias, e quando eu digo que ela pediu tudo que ela queria, tudo que ela tinha direito, por assim dizer, ela colocou também o pedido de aviso prévio, além de todas essas verbas rescisórias. O montante total da liquidação dos pedidos, meus amigos, o examinador nos falou que era R$4.000. E todos esses detalhes têm importância na resolução da letra A e B dessa questãozinha, dessa última questão. Na letra A, ele fala o seguinte: você, como advogado da empresa, como você defenderia a empresa na questão do pagamento das verbas rescisórias? Realmente, meus amigos, a empresa ela não pagou as verbas rescisórias. Só que a Clotilde ela não pediu só o pagamento das verbas rescisórias, ela pediu aviso prévio. Aí eu lhe pergunto, é cabível aviso prévio no contrato de experiência? Claro que não, meus amigos. O gabarito dessa questão é o artigo 487 da CLT, o artigo que fala do aviso prévio. O artigo 487 da CLT, ele fala assim: quando não houver prazo estipulado, caberá aviso prévio. Aí fala lá, inciso 1, 8 dias, quando for semanal. Inciso 2 do artigo 487, quando for quinzenal ou o pagamento for mensal, caberá um aviso prévio de 30 dias. Mas a resposta ela já começa no caput. Quando não for estipulado prazo, caberá aviso prévio. Nesse caso específico da Clotilde, é claro que foi estipulado prazo determinado, meus amigos. Ela foi contratada por um contrato de experiência de 45 dias, como consta no enunciado da questão.
Eu coloquei aqui também o artigo 443, parágrafo 2º da CLT. O artigo 443, ele fala do contrato individual de trabalho. E o 443, no seu parágrafo 2º, salvo engano, a linha C da CLT, ele fala do contrato de experiência. Por que que eu também acrescentei o artigo 443, parágrafo 2º, a linha C? Porque você está fazendo uma prova de concurso público, prova da OAB, nós não sabemos qual é o gabarito da prova. Então, na medida do possível, meus amigos, você tem que colocar ali o máximo de fundamentos que você puder. Estou falando de contrato de experiência. Bota o artigo que fala de contrato de experiência. Ah, mas talvez a questão não peça no gabarito o artigo 443. Talvez ele não peça o outro artigo. Coloca. Você não sabe qual é o gabarito. Como eu já falei para vocês nos vídeos anteriores, muitas vezes o aluno ele não passa porque ele perde pontuação. Você tem que aproveitar todas as oportunidades que o examinador lhe dá. Então, nessa questão, tem poucas opções para você colocar. Então, está falando de aviso prévio? Coloca o artigo 487 da CLT, que fala do aviso prévio. Se ele falar mais alguma coisa específica ligada ao aviso prévio, verifica, preste atenção. Se ele pergunta se cabe, por exemplo, ao empregado o pagamento de aviso prévio, procura na CLT, lá no parágrafo 2º, vai constar essa informação do pagamento do aviso prévio pelo empregador. Então, como você nunca saberá qual é esse gabarito, você tem que colocar ali, meus amigos. No caso ali, nessa questão, era o artigo 487, caput da CLT, era o gabarito. Mas como nós estávamos conversando sobre contrato de experiência, nada impede que a OAB ou qualquer outra banca peça o parágrafo 2º do artigo 443 da CLT, como ela pode pedir também no gabarito uma outra questão, um outro artigo, uma outra norma, uma outra tese. Então não vai ser você que vai deixar de botar o fundamento que provavelmente vai lhe ajudar. Espero que vocês tenham entendido essa parte. Agora, tem que ficar claro que no contrato de experiência poderia ser 45 dias. O contrato de experiência ele tem um prazo máximo de até 90 dias. No caso, era 45. A empresa poderia ter colocado 45 mais 45. Mas ela preferiu só 45 dias, pessoal. Porque ela entendeu ali que o funcionário, que no caso a Clotilde, a funcionária, ela não realizou um trabalho condizente com o esperado dela. Então, 45 dias foi suficiente. Quero continuar aqui com vocês na questão número 2, meus amigos. Na questão B. O que falava o enunciado? É o valor da causa ali. O total das verbas rescisórias que foi colocado pelo examinador da prova do AB foi R$4.000, meus amigos. Ele queria saber se você conhece a parte processual, ele quer saber se você conhece os ritos do processo do trabalho. Vocês conhecem os ritos de processo do trabalho? Rito ordinário, rito sumário, rito sumaríssimo. Vamos relembrar? O rito sumaríssimo no rito sumário são naqueles casos de até um salário mínimo. No caso, em rito ordinário, são acima de 60 salários mínimos. Nesse caso específico, ela falava de rito sumaríssimo, meus amigos. Por que rito sumaríssimo? Porque era um valor de R$4.000. Não era nem rito sumário, nem rito ordinário. R$4.000 se enquadrava ali no rito sumaríssimo. A primeira resposta que você tinha que colocar
era verificar, seria interessante você complementar. No presente caso, se trata de rito sumaríssimo, com base no artigo 852B da CLT. Esse era o primeiro ponto. Talvez esse não tenha sido nem o gabarito da questão, mas como eu já falei para vocês, a gente não sabe qual é o gabarito da banca examinadora, a gente não sabe o que está passando na cabeça da banca examinadora. Então, nós temos que aproveitar todas as oportunidades para colocar ali o nosso conhecimento. Então, a primeira coisa que você ia fazer era colocar rito sumaríssimo com base no artigo 852B da CLT. Aí você iria dar continuidade à sua resposta dessa questão. Você ia falar que seria R$4.000 com base no rito sumaríssimo, com base no valor de R$4.000, e segundo o rito sumaríssimo, só é permitida a oitiva de até 2 testemunhas, com base no artigo 852H da CLT. Aí você ia encontrar o gabarito dessa questão, 852H, parágrafo 2º da CLT, que nos fala de até 2 testemunhas para audiência de instrução em julgamento. Pergunto para vocês, essa prova, essas questões foram de grande complexidade? Acho até que não, meus amigos. Para falar a verdade, toda essa prova ela não foi de grande complexidade quando você analisa com clareza. Mas certo é, meus amigos, que quando chega na hora da prova, a impressão que dá é que o mundo cai em cima de você. Quando você está falando de aviso prévio, você está falando um monte de coisa ali, você está muito nervoso ali na hora da prova. Aí você não vê ele falando de aviso prévio e você não dá a resposta que ele quer. Às vezes você sabe a resposta, mas na hora da correria da prova, que você tem pouco tempo para fazer a prova, são 5 horas para você fazer aquela prova, meus amigos, você acha que 5 horas dá tempo de sobra, mas quando você vê, 5 horas não é nada, porque você está nervoso, te dá aquele branco, você não consegue responder aquelas questões, inclusive as questões que você conhece, você estudou, e você passa batido por detalhes que são detalhes simples, mas ali na hora da prova, na hora do nervosismo, você não consegue se lembrar exatamente de tudo. Não à toa, não é toda hora que a gente vê alguém gabaritando uma prova da OAB. Às vezes os alunos passam com 6,5, com 6, com 7, com 7,5. Tem alunos que conseguem um 8, 8,5, um 9, mas isso nem sempre é comum. Gabaritar a prova do OAB é muito difícil, porque além de responder essas questões técnicas, ele vai avaliar a sua escrita, ele vai avaliar o seu raciocínio lógico jurídico na hora de você fazer a peça processual. Além de tudo isso, ele vai verificar a tabulação da sua peça, seja ela inicial, recurso ou contestação. Ela vai verificar se está toda bonitinha, porque no futuro você será um advogado e vai fazer uma peça processual que tem que estar toda organizadinha. No dia a dia você vai usar o Word, ali na prova você vai fazer a caneta, mas você vai se mentalizar como se você estivesse ali no Word. E como é que o advogado ele utiliza o Word? Ele está colocando ali toda a tabulação, espaçamento, todos esses detalhes. E uma letra legível, porque seja na peça processual ou seja nas questões, porque você está fazendo a prova não é para você, meus amigos. Você está fazendo a prova para uma outra pessoa que vai ler, analisar e te dar a pontuação. Você realmente acredita que se ele não conseguir enxergar aquele garrancho ali, ele vai perder tempo na sua prova? Claro que não, ele vai para outra questão, vai dar 0, vai dar uma pontuação mínima. Se ele perceber alguma coisa ali, se ele não perceber nada, ele zera a questão, um abraço, você vai perder aquele ponto e você que entra com recurso ou com uma ação futuramente, quem sabe. Mas você tem que entender que
você está sendo avaliado por vários parâmetros, dentre eles essa parte técnica, essa parte lógica e essa parte de escrita desse raciocínio lógico do dia a dia que você tem que entender. Então, você tem que estar a par de todos esses detalhes quando você for fazer a prova da OAB. Eu espero, meus amigos, que vocês tenham gostado dessas explicações, eu espero que vocês tenham gostado desse tema, desses vídeos voltados para a segunda fase da prova de Direito do Trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil. Voltaremos com novas provas de primeira fase, de segunda fase. Esse tema é um tema vasto que nos traz muitas questões interessantes. Eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, dê um like e desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.